A gente passa então agora para a fala do Marcos Sokol, da direção nacional do PT e da Corrente do Trabalho, seção brasileira da Quarta Nacional. Então ele tem meia hora, aí depois a gente faz uma breve sessão de perguntas aqui para a rodada final do nosso evento. Obrigado, boa noite. Está com você a palavra, Sokol. Companheiras e companheiros, Beraldo Castilho, que a gente já trocou uma ideia. Eu quero fazer um agradecimento que a Fundação me obrigou, com esse convite que eu aceitei prontamente, me obrigou a, no meio do tumulto eleitoral que eu vivi e estou vivendo ainda, por razões evidentes, da disputa, a me alçar um pouco, né, vou tentar me alçar um pouco acima dos debates importantes desse cotidiano, né, dos rumos do Brasil, de alguma maneira, estão sendo influenciados, para retomar uma reflexão sobre a obra e o lugar histórico no Brasil do Mário Pedrosa. E reli alguns textos, né, me obrigou a fazer uma reflexão que eu compartilho aqui com alguma ousadia em alguns aspectos, falando opiniões que são as minhas, e que eu submeto aí ao debate. Não são posições oficiais, oficialmente, naturalmente, da direção do PT, e nem da Quarta Nacional como tal, embora eu vá refletir muitos aspectos delas. Em primeiro lugar, é um orgulho que eu comento que ele ficou conhecido como sócio fundador, o filiado número 1 do PT. E acho que eu correspondo ao espírito da personalidade do Mário, que eu não conheci pessoalmente, conheci quem conviveu com ele, não com ele pessoalmente, como o Castilho teve essa oportunidade, mas já escreveu, né, o espírito livre, se eu posso assim falar. Eu acho que ele apreciaria uma comemoração onde ele fosse debatido, além da homenagem justa que ele merece, como um militante, e todos os grandes militantes que, ao longo da vida, erraram e acertaram, oscilaram, alguns tiveram oportunidade de rever isso, outros não, mas é da vida de um espírito livre considerar a vida como ela é. E quero aqui reivindicar a contribuição particular do Mário Pedrosa, aqui no Brasil nos anos 30, que o levou a ser o delegado pela América Latina, fundador da Quarta Internacional na conferência em 1938. Isso não foi um acidente, tem elementos de acidente, que é a razão pela qual ele estava na Europa, de antes, não do dia da conferência do Congresso. Tem a ver, na minha opinião, com o papel destacado dele, que é mérito dele, na difícil situação para um revolucionário, criada com a ascensão do Getúlio Vargas no Brasil, e o levante, em 1935, da Associação da Aliança Nacional Libertadora, a ANL, e a resposta que ele deu, que o destacou entre outros quadros militantes que vinham da oposição de esquerda, tem a ver com a colaboração internacional com a oposição de esquerda na época. Eu não fiz um levantamento de correspondência, talvez outras sessões fossem até mais frequentes, como o professor Castilho reportou, mas eu me lembro de ter lido, já não agora, tempos atrás, uma carta pessoal do Trotsky à Seção Brasileira, cumprimentando-a pelo êxito daquela manifestação de Frente Única Antifascista na Praça da Sé, também conhecida como a Revoada dos Galinhas Verdes, onde a iniciativa dos membros da oposição de esquerda, trotskista nesse sentido,
embora isso ainda não houvesse quarta internacional, mas no quadro da oposição de esquerda, impôs, naquele momento, a unidade a um conjunto de forças amplo, inclusive aos stalinistas do PCB. E mostrando como um pequeno grupo, com uma estratégia determinada, com iniciativa, podia jogar um papel importante. Isso foi tomado pela oposição de esquerda internacional como um alento, obviamente, e também um exemplo a ser discutido pelas sessões. Então, um acompanhamento existia, né, em relação a um centro dirigente, ao redor da pessoa revolucionária que era o Leon Trotsky, e isso, naturalmente, depois ficou mais difícil, né, porque um golpe de 37 e o fechamento, não existiam as condições para que Pedrosa voltasse ao Brasil, se instalasse aqui. Ele foi, então, representante no Congresso de Fundação da Quarta Internacional, foi eleito para o Comitê Executivo Internacional, se instalou, quando, por causa da guerra, esse centro dirigente que estava em Paris foi para Nova York, e em 1940, pouco antes do assassinato do Trotsky, ele levantou uma divergência de fundo com o programa de transição, o programa de fundação da Quarta Internacional. Eu queria, nessa oportunidade, que o assunto é Mário Pedrosa e Quarta Internacional, relembrar um pouco o que é esse programa ao qual Mário Pedrosa deu o seu aval e veio a divergir depois, num ponto muito importante. Esse programa busca uma continuidade da primeira, da segunda e da terceira internacional, que ele, naquele momento, considera mortas para a Revolução, e proclama-se, então, a Quarta Internacional. O título do texto e o subtítulo já são bastante indicadores do seu conteúdo. A agonia do capitalismo e as tarefas da Quarta Internacional. Com o subtítulo, a mobilização das massas por meio das reivindicações transitórias como preparação para a tomada do poder. Essa ideia, claramente formulada, se apoia em uma compreensão da realidade do capitalismo já então, onde reivindicações parciais, muito limitadas, já não são compatíveis com um capitalismo que anda para trás. E aqui, falando em plena pandemia, hoje, a incapacidade de proteger a vida humana do sistema capitalista é a prolongação, até certo modo artificial, de um sistema condenado já há um século. E o programa, então, lança a principalidade das questões concretas da vida, né, como o desemprego, a carestia, afirma a perspectiva dos conselhos que haviam aparecido na Revolução Russa, fundadora de todos esses movimentos na época, como o Castilho fez referência, conselhos chamados também de sovietes, chama a expropriação de certos grupos capitalistas, na ideia de que você vai num crescendo, transformando a natureza do regime, num método de transição, então, reivindicações transitórias, que o programa aponta para os países capitalistas avançados, para os países capitalistas, vamos dizer, atrasados, ou da dominação imperialista, e também, então vamos ao ponto aqui que eu quero destacar, e também para a União Soviética, onde, leio, se trata de ajudar as massas a fazer a revolução política, diante da alternativa ou a burocracia se torna cada vez mais o órgão da burguesia mundial no Estado operário, derrubará as novas formas de propriedade e lançará o país de volta ao capitalismo, ou a classe operária destruirá a burocracia e abrirá uma saída em direção ao socialismo. Bem, foi desse ponto que, a partir de um momento da sua vida, Mário Pedrosa, em 40, divergiu e se afastou da Quarta Internacional. Isso, no programa, não era um ponto de passagem, porque isso dizia respeito a uma caracterização daquele obstáculo principal, que, ao mesmo tempo, repousava num Estado
natureza operária que é preciso defender, e que em condições de guerra, Segunda Guerra Mundial, torna-se uma questão naturalmente candente. Não é uma divergência que possa ser cozinhada em fogo brando, porque ela diz respeito a uma realidade assassina, né? Que lado da barricada você está, você entra na guerra, você defende esse Estado apesar do Estado, ou você observa a sequência. O Mário Pedrosa rompeu, então, com a Quarta Nacional, rompeu com a seção norte-americana da Quarta Nacional, constituiu um novo partido, chamado Workers' Party, na época. A partir desse momento, ele empreende uma viagem pela América Latina para, inclusive, buscar contatos para essa nova organização de caráter internacional que ele quer constituir, junto com outros. E, finalmente, se instala no Brasil e tem uma evolução política, aí eu falo com objetivo polêmico, uma evolução política que eu considero produto de uma fraqueza, não de uma virtude. Em face, justamente, do governo Vargas, principalmente do segundo governo Vargas, não é? Depois já, no final da guerra e depois, quando é conhecido, o Mário Pedrosa vai flertar com o Eduardo Gomes, da UDN, e mesmo com o Juarez Távora, como passíveis de serem atores progressivos numa disputa política aqui. Tão longe ele fora, na minha opinião, na incompreensão do lugar do Estado, do caráter do Estado e a nação e o lugar da nação no processo revolucionário. São afirmações abstratas, submeto-as ao debate, mas vou ilustrá-la com observações de um livro que tive a oportunidade de reler nessa fase, ou de ler, perdão, nessa fase. Reler, eu estou pensando em reler o do Castilho, que ele fez referência, vai sair nova edição. Sobre o Vargas, justamente, no livro do Dines, né, Karepovs, Mário Pedrosa e a Política, quando ele relata, aspas, que por esse caminho, está se referindo à situação com a morte de Vargas e o impacto disso. Por esse caminho, a democracia não sobreviverá, ao contrário, morrerá aos pés de um ditador com botas, um demagogo, um totalitário, como Perón, Trujillo ou Generalíssimo Franco. Chorar os mortos é, sem dúvida, um ato humano, mas não pode ser ocupação de líderes proletários. Certamente, chorar os mortos não é ocupação de líderes proletários, mas a comparação, na minha opinião, é equivocada, com personalidades, vamos dizer, Trujillo e Franco, totalitários, com um conteúdo de classe determinado, e outros, que podem ser autoritários, mas que correspondem a uma natureza social diversa. No caso, a burocracia soviética, em relação ao ditador Stalin, ou o Estado Nacional Brasileiro, localizado, num certo momento, pelo ditador Vargas, que depois evolui como ditador para um novo regime. Não é uma questão simples. É fácil falar hoje. A história documenta a extraordinária dificuldade que as forças políticas progressistas tiveram de se relacionar com esse personagem. Os stalinistas do PCB fizeram pior, né? Efetivamente ajudaram a preparar o golpe que derrubou o Vargas, não apenas desdenharam do personagem, nesse momento, ao contrário, e tiveram uma punição exemplar. No momento do enterro, né, quando Vargas se suicida, há uma comoção nacional, e as sedes do Partido Comunista, na verdade, os órgãos de imprensa que eram legais, que o partido não era, no Rio de Janeiro, são empastelados pela massa enfurecida, sem que o partido possa defendê-la. Diz respeito a um equívoco profundo em face de um problema, como eu quis dizer aqui, complexo. O Mário Pedrosa, depois da vida, eu faço esse destaque, até para valorizar a evolução posterior dele. Porque uma coisa é essa de aprender com os próprios erros, saber se corrigir, em alguma medida, com mais ou menor consciência. E ele tem uma evolução depois dos anos 50, onde eu tenho a impressão, me corrijam os historiadores, que nos anos 50 e princípios 60 ele se dedicou mais à arte, vamos assim falar, e dá uma contribuição que é única no Brasil, né?
nesse terreno, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma evolução política onde ele volta, por assim dizer, sobre a questão nacional com um ângulo um pouco terceiro-mundista, eu falo isso de maneira crítica, mas volta ao lugar que a questão nacional deveria ocupar. E vamos, então, à conjuntura do golpe de 64, onde a gente começa a falar da história contemporânea, mais atual até. Mário Pedrosa enfrenta o golpe, resolvendo se filiar e se candidatar pelo MDB. Ele está buscando o caminho das massas, não há dúvida. As posições dele são contrárias da ditadura, mas ele tem um tipo de expectativa em relação à frente ampla que foi então constituída, reunindo a direita apeada pelo golpe, inclusive parte da direita que tinha apoiado o golpe de 64, com outros setores que foram atacados pelo golpe, destituídos, até da burguesia, e o Partido Comunista e outros setores, vamos dizer assim, socialistas ou nacionalistas revolucionários. Não todos. O Brizola, na minha opinião, é quem tinha a posição correta de não participar da Frente Ampla, nessa fase da Brizola revolucionária, nacionalista revolucionário, enquanto que o Mário busca na Frente Ampla um instrumento que ela não poderia ser. E candidato pelo MDB, inclusive combatido pelos lacerdistas no Rio de Janeiro, está bem documentado na literatura, tem uma votação respeitável, mas espera que o Congresso eleito cumpra as tarefas do que seria uma constituinte. E aí voltamos a um problema atual, né? Esse Congresso que nós temos hoje, que é aquele que começou a se constituir daquela forma, redesenhando o Congresso de 46, e não é produto de uma constituinte democrática, não há uma ruptura no Brasil em 46, como não houve depois de 88, há uma continuidade muito forte. Esse Congresso não é um Congresso soberano. E, de alguma maneira, eu creio que o Mário Pedrosa chegou a essa conclusão pela ele próprio. E aí eu entraria para uma parte aqui de revalorizar o que é o legado, no sentido atual, né, do trabalho do Mário Pedrosa. Uma ideia que ele trabalha de maneira, eu acho, muito oportuna e atual, por isso eu cito, é a ideia do Estado bonapartista. Procurando dar uma interpretação à realidade brasileira, ele retoma uma ideia que Trotsky tinha desenvolvido, mas é ele que dá a materialidade a ela aqui no Brasil, com o papel dos militares para a constituição desse regime Estado bonapartista. Então ele sai um pouco daquela discussão do indivíduo ditador, militar ou não, como Trujillo, na República Dominicana, o generalíssimo Franco na Espanha, e o próprio Vargas, no primeiro governo, é de um Estado, portanto, de instituições de Estado algo mais amplo, com conteúdo ancorado na sociedade, uma correta transmissão dos interesses do imperialismo norte-americano, principalmente norte-americano, com um lugar que a burguesia local, nacional, entre aspas, tenta ocupar. E que, às vezes, toma decisões de resistência limitada às exigências imperialistas e, outras vezes, ao contrário, se transforma num emissor direto dos interesses do imperialismo. Nas duas vezes, tanto quando ele posa para a esquerda quanto ele posa para a direita, em ambas oportunidades, ele não deixa de procurar subordinar a classe operária. E aí vem uma questão muito cara ao Mário Pedrosa, que é a exigência dele, ao longo dos anos, de independência sindical.
Isso é que os sindicatos, que a classe trabalhadora, que foi colocada sobre ela aquela carga, ainda nos anos 30, do controle dos sindicatos, que ela possa se expressar livremente sem esse controle. Que ela possa, de forma independente, se organizar em sindicato e, claro, também em partido. O segundo legado dele é na disputa dentro da própria oposição, o desprezo que ele tem pela democracia formal, acentuando a importância das reivindicações concretas. É outra reflexão que eu acho muito atual. Quando ele pontua, né, que soaria platônico aos ouvidos populares, os apelos que a Frente Ampla mandava, se não vier como acompanhamento de reivindicações muito mais imediatas e vitais para os trabalhadores, como o controle salarial, a volta do direito de greve, enfim, as bandeiras que na época eram as mais imediatas. E essa é uma herança, é um legado que ficou do trabalho do Mário Pedrosa nesse período. E tudo isso, com o período do exílio no meio, que eu não pretendo aqui historiar, tudo isso se concentra depois na volta dele, se jogando com toda a força na construção do PT, na fundação do PT. Então, é lógico que, em face de um Estado bonapartista, só a classe operária possa se erguer. É lógico que, com base em reivindicações concretas, colocando elas no centro, só um partido de classe possa se construir. E ele vê, então, no movimento sindical emergente nos anos 70, vê com muita clareza, e muito antes do movimento orgânico DPT e DECUT, nos textos dele na época, ele vê o surgimento do ator mais importante do próximo período, que viria a ser o PT, a CUT, enfim, a classe operária organizada, como a gente conhece. Se ele tivesse vivido mais, faço aqui uma brincadeira comigo mesmo, ele poderia ter, quem sabe, evoluído em alguns aspectos. Por exemplo, ainda nessa mesma época, sendo o fundador número 1 do PT, $20, hein, Sokol? Okay. Ele vai... Só um minuto, estou achando a página aqui, desculpe. Ele vai dizer que o Partido Revolucionário é um novo partido, que só se cria e se organiza na ação revolucionária de que as massas começam por ter a iniciativa. Então, comenta, o reformismo é um instrumento ou específico das metrópoles. A revolução, ao contrário, é um instrumento da periferia. Essa ideia, às vezes, pode ser sedutora, foi em períodos da história, mas não me parece correta. Ela tem a ver com certa abordagem terceiro-mundista, que recoloca a importância da questão nacional no cenário. Lembremos, nós estamos na época da Revolução Cubana, mas paga pedágio por uma ideia de que o reformismo é um perigo que não ameaça. É um fenômeno europeu, por assim dizer. Ora, todos os problemas que o PT veio a enfrentar, que não são problemas só do PT, por outro lado, eu gostaria de, brincando aqui, pensar como que o Pedrosa comentaria as dificuldades internas que existem, falo aqui de conhecidas polêmicas internas do PT, com problemas de burocratização, de carreirismo, enfim, aqueles traços que são típicos desses partidos, quem podia dizer, europeus. Então, não me parece que o reformismo seja um problema europeu. Isso tem a ver com outra ideia que eu gostaria de comentar,
quando o Mário Pedrosa enfatiza que o empirismo, falando do PT já, se referindo ao fenômeno já instalado, ele como membro, né? Ninguém pode traçar a prioristicamente, ainda menos doutrinariamente, qualquer ação ou comportamento prévio para o nosso Partido dos Trabalhadores. Doutrinariamente, não, correto. E acrescenta, o empirismo salutar será, no fundo, sua força para a ação. Então, essa ideia de que o empirismo em si mesmo é uma força para a ação, ele tem dois lados. Um lado positivo, por assim dizer, na época, de recusar os esquemas doutrinários existentes. Eu me lembro, eu era jovem, aliás, o Castilho também, os dois já fomos jovens, acredite. O impulso que me trouxe ao PT, creio que falo aqui por uma geração, era de rechaçar algo que a gente via e não gostava, ultradoutrinário, embora muito direitista na conclusão, mas muito doutrinário no pensamento, que era o Partido Comunista e seu esquema de colaboração de classe, de revolução por etapas, né? Ancorado no mesmo desvio original, vamos assim falar, em relação ao leninismo, que foi aquela ideia da construção do socialismo em um só país. Junto com ela veio uma teoria, por assim dizer, entre muitas aspas, uma doutrina, que, manipulada por um centro em Moscou e aplicada mundo afora, em vários casos com apoio da Internacional Socialista, dos partidos da Internacional Socialista, procurava frear os movimentos de classe no limite da colaboração com que a burguesia, batizada progressista, poderia aceitar naquele momento. Mário Pedrosa se rebelou contra esse esquema, mesmo tendo, na minha opinião, cometido ao longo da vida, eu já mencionei, não preciso repetir, erros que qualquer outra pessoa poderia ter cometido. Falo qualquer outra porque aqui na crise do governo que levou à derrubada da Dilma, outras forças políticas que de algum modo reivindicam o trotskismo, têm direito de fazê-lo, hesitaram, não é? Não sei se encontraram algum Eduardo Gomes ou algum Juarez Távora, mas é como se não vissem que estava em jogo os interesses da nação, os interesses dos trabalhadores. Então, eu valorizo a evolução do Mário Pedrosa, se me permite, acho uma evolução à esquerda ao longo dos anos 60 para os anos 70, que o leva, então, com alguma limitação nessa coisa do empirismo, no lado positivo, se apoiar no movimento próprio, que é finalmente decisivo, e recusar os esquemas doutrinários. Mas atenção, a revolução não prescinde de uma doutrina ou de um programa, para melhor dizer. Talvez o Mário não tivesse elaborado um novo programa. É fato que ele, em um certo momento, se afastou de um programa que ele subscreveu, e a partir de um certo momento questionou e, como eu disse, se afastou, teve outro curso. Naturalmente, esse programa não pode ser colocado como ultimato a ninguém. A Quarta Nacional não considera que hoje a tarefa consiste em alinhar pessoas subordinadas a um programa escrito há quase 100 anos atrás. A Quarta Nacional não faz do seu programa ultimato, mas a Quarta Nacional considera que esse programa foi verificado pelos acontecimentos, a começar da ex-União Soviética, passando pelos países da América Latina. Então, um programa continua sendo necessário, o empirismo contra os esquemas doutrinários pode ser uma ajuda, foi uma ajuda, mas tem um limite. E esse limite não substitui a necessidade de uma reflexão de caráter programático. Nesse sentido, a morte do Pedrosa é uma morte precoce. Se ele tivesse vivido mais, quem sabe nos ajudasse mais. Tem essa ambição. Termino falando aqui já, finalmente, no enterro dele, com todo o direito, o Lula esteve presente, foi no Rio de Janeiro, então não era uma passadinha, era um gesto importante, já então principal líder do PT, o Lula. No seu enterro foi lida uma carta da OSI, que é a Organização Socialista Internacionalista, predecessora da Corrente do Trabalho, e com muito orgulho nós, na época,
decidimos apoiar a formação de um centro chamado Mário Pedrosa, não por acaso, mesmo sabendo que ele não era um militante nem da corrente, nem da Quarta Nacional, pelo patrimônio que ele representava e, na minha opinião, continua representando. E eu queria terminar, então, lendo uma passagem do Fulvio Abramo. Fulvio Abramo, como eu disse, eu não conheci o Mário Pedrosa, mas convivi um pouco com o Fulvio Abramo, inclusive na Organização Socialista Internacionalista, ao qual ele foi, na última fase, associado ao então Comitê Central, linguagem da época. Mas o Fulvio escreveu um artigo para o jornal O Trabalho, em 1981, o jornal O Trabalho, que continua sendo publicado, eu acho que a grande maioria, se não todos sabem, já era o órgão da OSI, Futura Corrente do Trabalho, que adotou o nome do jornal como nome da corrente do PT. Termino, então, citando o jornal O Trabalho, nessa edição, número 132, de 18 de novembro de 81, quando ele disse, eu tomo a liberdade de fazer minhas as palavras do Fulvio, não é intento deste artigo, nem na minha fala, não é intento deste antigo companheiro de Mário realizar nesse breve artigo a análise que deve ser feita do seu papel, da sua contribuição aos movimentos revolucionários do nosso tempo, aqui e fora daqui. Antes de chamar a atenção sobre a necessidade de se proceder a uma reavaliação do que significou a presença de Mário, e com ele a de Lívio Xavier, Aristides Lobo, João da Costa Pimenta, do grupo, enfim, a que denominei, Fulvio Abramo denominou, em outra ocasião, de o primeiro trotskismo, entre aspas, no processo subsequente do movimento revolucionário, 2 pontos, da semente então plantada e cujos resultados são muito mais significativos e promissores do que geralmente se considera. Eu acho essa passagem feliz para expressar o que eu penso. Um documentário sobre a liberdade de luta, que teve alguma repercussão na mídia, e nesse período agora de pandemia, eles estão esperando, qualquer dia desse vai para os cinemas, sugeriria a todos que fossem, não é a posição da Quarta Nacional, mas é um pouco a expressão num documentário, já há anos, né, praticamente em paralelo ao surgimento do PT e à reflexão do próprio Mário Pedrosa, de que as sementes do que ele e outros, como ele cita, fizeram, têm um lugar e consequências maiores do que muitas vezes se pensa. Então é isso e vamos à sequência do debate. Obrigado, Sokol, pela sua apresentação. Bom, na verdade aqui eu vou levantar algumas